paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico e hoje nós vamos meditar no capítulo 15, os versículos 1º, versículo 2º, também no versículo 19 e ainda o versículo 25, que dizem assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dizendo-lhes: Quando qualquer homem que tiver fluxo de sangue, fluxo de sua carne, será imundo por causa do seu fluxo. O versículo 19 diz: Mas a mulher, quando tiver fluxo, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer coisa que a tocar será imundo até a tarde. E o versículo 25 diz: Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Glória a Deus. Bom, meus queridos, chegamos ao capítulo 15 e neste capítulo 15 a gente aprende que Deus, ele de fato, na sua lei, na igreja do Antigo Testamento, regulamentou toda o comportamento do povo de Israel diante das diversas circunstâncias da vida. Observemos que aqui algo nos chama a atenção. Vejamos que o capítulo 15 começa falando a respeito do fluxo da carne do homem, enquanto que a gente, olhando de forma natural, já consegue imaginar. É natural ouvir falar do sangue, do fluxo do sangue da mulher, haja vista que quando fala-se na Bíblia Sagrada a respeito do fluxo do sangue na mulher, está falando naturalmente do dia da sua TPM, o seu ato natural, que acontece em qualquer mulher saudável. Então, a gente agora vê na Bíblia o Senhor falando a respeito do fluxo no homem, ou seja, o fluxo no homem certamente seria uma coisa fora do normal, fora do natural. E a Bíblia diz, aqui nesse texto, falando a respeito do homem, de 2 situações, pelo menos, em que o homem pode ter fluxo. Uma das condições era o fluxo na sua carne que vaza, ou seja, alguma coisa poderia acontecer e o homem poderia então começar a jorrar, a sair sangue do seu corpo, e enquanto este sangue do seu corpo estivesse saindo, esse homem estaria imundo, seja isso por causa de um ferimento ou de qualquer uma outra situação que a tenha provocado, por causa de uma enfermidade que tenha lhe provocado uma hemorragia. Tudo isso colocava o homem em uma situação de separação, de impuro para estar adorando ao Senhor. A segunda vai falar a respeito da sua carne estancar. Então, na primeira condição, por causa do fluxo, a carne do homem iria vazar. Vazar dá a ideia de algo que está saindo de forma lenta, de forma
sem um volume excessivo, mas a segunda condição fala exatamente de estancar, como algo que está saindo com fluxo alto. Vamos imaginar, por exemplo, uma ferida em uma corrente sanguínea, aonde o sangue iria jorrar com uma velocidade um pouco maior. Tudo isso colocaria, segundo o texto bíblico aqui lido, o homem em uma condição de imundo. E quando o seu fluxo parasse de alguma forma, seja natural ou através da ação do homem, então ele passaria por um processo de purificação para que pudesse então voltar ao convívio natural daqueles que eram purificados. E já em relação à mulher, a gente percebe que a primeira condição que se vê é aqui em relação a ela nos seus dias da purificação, ou seja, nos dias em que a mulher está no seu período menstrual. Assim, a palavra do Senhor diz que isso já é previsto, que é uma ação natural, e ela deveria, ao entrar neste período, ficar na separação por um período de 7 dias. E tudo aquilo que a tocasse seria imundo por causa do seu fluxo de sangue. E então, quando ela acabasse o seu período de separação, ela iria se lavar, ia lavar suas vestes, e logo voltaria ao convívio social. Mas há uma observação no versículo 25, que é o que nos chama a atenção. Também a mulher, quando manar do seu fluxo de sangue por muitos dias, ou seja, quando esse fluxo do sangue da mulher, ele passa por um período extensivo maior do que o normal, isso vai declarar que naturalmente ela está com algum tipo de anomalia, de enfermidade no seu corpo. Então, assim como ela estava durante os seus 7 dias, ela continuaria no período de separação, ainda considerada como imunda por causa que o seu fluxo não para. Então, enquanto esse fluxo não for estancado, essa mulher continua sendo como se fosse inadequada para se apresentar e oferecer o seu sacrifício. Mas quando esse sangue for estancado, a Bíblia então vai mostrar agora que ela se banhará, trocará suas vestes, ficará imunda até a tarde, mas depois estará limpa. Quando for limpa, então contará-se 7 dias e será limpa. E no 8º dia, ela então irá ao sacerdote para fazer o seu sacrifício. Esse sacrifício era tanto para o homem quanto para a mulher. Ambos deveriam, após o fluxo, ir oferecer sacrifício ao Senhor. Isso demonstra o cuidado de Deus para que o homem se apresente diante dele com a sua vida purificada, santa, sem mancha diante dele. Aí isso demonstra o cuidado de Deus para com a vida daqueles que lhe servem, que lhe obedecem, que lhe prestam culto, demonstrando que não é de qualquer maneira que devemos nos apresentar diante do Senhor, que Deus ele é cuidadoso para conosco e assim nós devemos estar atentos, pois temos que observar pelo menos uma coisa a partir de tudo isso que aprendemos com esse texto do capítulo 15 de Levítico. Deus, ele é um ser sobrenatural, ele é um ser cheio de poder, de autoridade, e exige-se que haja reverência diante dele,
que deve se apresentar diante dele com temor, porque ele é uma autoridade sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.